Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa unidade 2 do livro de História, tá bem? Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro de História. O nome do nosso capítulo é As Comunidades Tradicionais. Nesse capítulo, ele vai estar trazendo pra gente algumas comunidades tradicionais que nós temos aqui no Brasil, tá bem? A primeira que o livro vem abordar é a comunidade indígena. A gente já falou dela um pouquinho, começou a falar sobre as comunidades indígenas, mas num outro vídeo, só que lá no vídeo de geografia. E a gente vai estar aprofundando agora no livro de história, tá bem? Bom, as comunidades indígenas, elas vivem em reservas indígenas, que são terras que são destinadas a eles, são deles. E não podem ser invadidas por outras pessoas que queiram ir lá tomar as terras. Não, são terras que são deles, eles têm o direito de viver ali, tá bem? E aí, eles têm essa maior relação com a natureza, eles têm uma forte relação com a natureza. Porque as comunidades indígenas, elas plantam, elas pescam, elas caçam, tudo para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, para o seu consumo. Então, eles fazem isso, plantam, caçam, para eles utilizarem. Não é para vender, não é para plantar para maltratar a natureza, destruir a natureza, não. Eles têm uma relação forte de cuidado com a natureza. E eles preservam aquelas tradições de festejar a colheita. Quando você tem uma grande colheita, eles festejam agradecendo aquele alimento que eles conseguiram plantar e que eles podem estar ali se alimentando, tá bem? Algumas comunidades indígenas, elas vivem em áreas bem restritas, bem isoladas e não têm esse contato conosco, que somos os homens brancos, como eles chamam. Não tem esse contato com as pessoas da cidade. Então são áreas bem isoladas e que não tem nenhum tipo de contato. Mas já tem algumas comunidades que já vivem próximas a áreas urbanizadas e que já têm esse contato com a gente. Já são áreas indígenas urbanizadas, que eles costumam também viver de acordo com onde eles estão habitando, adquirem novas tradições, novos hábitos, mas também cultivam ainda as tradições deles, da cultura deles, tá bem? O livro também traz pra gente sobre as comunidades ribeirinhas e pantaneiras. As comunidades ribeirinhas, a gente também já falou um pouquinho. A gente consegue observar ela aqui pela nossa cidade. Se a gente for atravessar o rio ali, o rio Amar, e ir lá para o Cumbu, a gente consegue observar naquele trajeto muitas pessoas ali que moram próximos ao rio e vivem em palafitas, que são aquelas casas construídas de madeira, que tem aquela alta elevação, elas são altas, justamente porque os ribeirinhos conhecem muito bem sobre o nível da água, o nível do rio. Então eles sabem quando é que vai encher, quando é que vai secar. Então eles já têm esse conhecimento. E pensando nisso, eles constroem as casas deles bem altas, para justamente não sofrerem com alagamentos ou a água entrar nas casas. Então, eles têm esse autoconhecimento das enchentes, das marés do rio. Os ribeirinhos também vivem em áreas de floresta e têm essa forte relação com a natureza também. Eles vivem da pesca, de tudo que eles conseguem tirar da natureza, alimentos, frutos, plantações e a pesca que eles conseguem tirar do rio, tá bom? As comunidades pantaneiras, elas já ficam localizadas no Pantanal, que é entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Ele fica entre os dois. E essa comunidade, lá no Pantanal, existem muitas espécies de plantas e animais. Eles também, a comunidade pantaneira, tem esse conhecimento rico
do ciclo da água. Eles também conhecem esse processo de elevação da água, quando ela está enchendo, quando ela está secando, eles têm esse conhecimento ali. E a partir disso, eles conseguem adaptar as atividades deles de acordo com esse período de enchente, de chuva, para eles não perderem, porque quando eles plantam, né, ali na terra, quando tem logo esse período de chuva, alaga tudo. Então eles têm que adaptar as atividades deles de plantações, de pesca, de acordo com esse ciclo da água. Então eles têm esse rico conhecimento. E a última comunidade tradicional que o livro traz pra gente são as comunidades quilombolas, que a gente também já falou um pouquinho sobre eles, né? Eles habitam áreas rurais, né? A maioria das vezes. Eles surgiram a partir de quilombos que foram construídos lá no período da escravidão. Então, a comunidade surge a partir dos quilombos, né, que foram formados por pessoas escravizadas. Há 300 anos atrás, milhares de africanos foram trazidos aqui para o Brasil para serem explorados, né, para trabalharem em fazendas, em cidades, em vilas, de forma muito desumana, sofrendo maus tratos, sofrendo castigos, não tendo uma alimentação adequada muitas das vezes. Então foi uma época muito difícil. Então hoje a gente tem que valorizar as pessoas negras, temos que estar juntos e lutar contra o preconceito, contra o racismo, porque foi um povo que sofreu muito, que foi humilhado, que foi escravizado, que foi maltratado e que hoje está aqui para mostrar pra gente que eles são todos iguais, nós somos todos iguais, independente de cor. Então, lá nesse período da escravidão, muitos escravos fugiam e iriam se abrigar em outros locais, longe das fazendas que eles eram escravizados, ou das cidades ou das vilas, e daí eles construíram esses lugares que foram chamados de quilombos, que era onde eles ficavam, se abrigavam, se refugiavam lá nesse lugar. Então, as comunidades atuais, né, elas são descendentes desses quilombolas que começaram a comunidade lá no passado. E eles preservam muito as tradições passadas, a comunidade quilombola. O dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra, que é para valorizar essa data tão importante, esse povo tão importante para o nosso Brasil, e vir para lutar a favor dos direitos deles. Todos nós temos nossos direitos e essa data é uma data muito marcante e muito importante. Representa a luta do direito das pessoas negras. Os quilombolas também utilizam essa data para estarem lutando sobre a melhoria deles, a melhoria de vida, condições de vida, a melhoria de estruturas de estudo, de alimentação, posse de terra e direito à preservação das tradições deles. Então é uma data muito representativa e muito importante. Então, nesse capítulo 2 do nosso livro de história, ele vem trazendo um pouquinho sobre essas comunidades tradicionais do Brasil, tá bem? Eu vou estar mandando guia de estudo e atividades para vocês. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo.